Eu sempre fui a filha invisível. Enquanto minha irmã brilhava nas redes sociais e era tratada como o orgulho da família, eu era vista como a que trabalhava no computador e não ia muito longe na vida. Eles nunca imaginaram que, por trás do meu silêncio, eu carregava uma responsabilidade enorme, e uma função que poderia virar o mundo deles de cabeça para baixo. E foi exatamente isso que aconteceu no dia em que minha irmã decidiu me ajudar, vendendo ações que ela achava inúteis. Em poucos minutos, o que era para ser um jantar em família virou uma operação federal. Minha casa foi tomada por agentes, algemas e verdades que ninguém estava preparado para enfrentar. Hoje você vai descobrir o que acontece quando subestimam a pessoa errada. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu cresci ouvindo que sucesso era aquilo que dava para exibir. Minha irmã, Ashley, sempre foi o troféu da família, loira, sorridente, empreendedora do Instagram, dona de uma cafeteria estilosa em Los Angeles que meus pais adoravam postar nas redes. Já eu, segundo eles, eu passava o dia trancada no computador, fingindo que trabalhava, na minha pequena casa em Arlington, Virgínia. Eles nunca entenderam, e sinceramente, nunca se importaram em perguntar. Para eles, trabalhar de casa significa estar desempregada com estilo. Desde pequena, aprendi a não contestar. A casa dos meus pais sempre foi mais dela do que minha. Ashley era o brilho, eu era a sombra discreta que sempre tinha potencial, mas nunca mostrava nada. Eles não sabiam, e não podiam saber, que eu era agente de inteligência financeira do governo americano. Meu trabalho consistia em rastrear movimentações suspeitas, identificar crimes financeiros e colaborar com agências federais em operações sigilosas. Enquanto Ashley tirava fotos com cappuccinos em xícaras de porcelana, eu identificava rotas de lavagem de dinheiro, contas falsas e fraudes bilionárias. Era irônico, para o mundo, ela era uma estrela, para meu país, eu era uma arma silenciosa. Mas para minha família? Eu era apenas a filha que não deu certo. Não importava quantas promoções recebi, quantas operações nacionais ajudei a concluir ou quantas vezes participei de reuniões com oficiais federais. Nada disso era visível. E para eles, se ninguém vê, não existe. Tudo mudou em um domingo, quando fui convidada para o tradicional jantar da família em Beverly Hills. Eu costumava evitar esses encontros, era cansativo fingir que a indiferença deles não me afetava. Mas naquele dia, minha mãe insistiu tanto que decidi ir, talvez por orgulho, talvez por curiosidade, talvez porque eu já sentia que algo estava prestes a acontecer. O jantar começou como sempre, Ashley contando sobre suas collabs, meus pais sorrindo orgulhosos, e eu tentando não revirar os olhos. Até que, com o mesmo sorriso triunfante que ela usava ao anunciar uma nova linha de cafés aromatizados, minha irmã largou a bomba. E antes que eu esqueça, resolvi te ajudar, mana. Vende aquelas ações velhas que você deixou naquela conta conjunta do papai. Sem querer te ofender, mas alguém precisava fazer algo útil com elas. Eu parei. O garfo quase caiu da minha mão. Ashley continuou com ar de heroína. Consegui $48 mil. Depositei tudo na minha conta para investir na cafeteria. Você estava deixando o dinheiro parado, sabe como é, né? Falta de visão. Meu coração gelou. Eu sabia exatamente quais ações ela havia vendido. Não eram ações comuns, eram instrumentos financeiros federais classificados, vinculados a um programa de monitoramento especial. Apenas eu tinha autorização para movimentá-las. Aquelas ações não eram só valiosas financeiramente, eram rastreadas pelo governo. Protegidas. E agora, vendidas em uma transação não autorizada. Minha mãe riu, sem perceber nada, viu só, querida? Ashley sempre foi a prática. Você deveria aprender com ela. Meu pai apenas concordou, orgulho estampado no rosto. Eu respirei fundo. Minha mente girava com cálculos, leis, protocolos. Eu sabia muito bem o que aquilo significava. Não havia espaço para improviso. A venda daquelas ações não era só uma intromissão, era um crime federal.
E por mais que parte de mim quisesse acreditar que minha família nunca faria algo tão grave, ali estava a prova: quando alguém te enxerga como inútil, ele acredita que tem direito sobre tudo que é seu. Naquele momento, percebi que a vida que eles imaginavam que eu tinha e a vida que eu realmente vivia estavam prestes a colidir com uma força brutal. E, dessa vez, não seria eu quem sairia por baixo. Eu coloquei o guardanapo sobre a mesa com calma e me levantei. A sala ficou silenciosa. Ashley sorriu, achando que eu estava surpresa e agradecida. Ela não fazia ideia do que tinha acabado de causar. Eu respirei fundo, sentindo o peso do momento. E ali, diante da família que me tratou como invisível a vida inteira, eu apenas disse: Ashley, o que você fez não foi me ajudar. Você acabou de cometer um crime federal. O silêncio naquela mesa foi tão pesado que parecia preencher cada canto da sala. Minha mãe piscou, confusa. Meu pai franziu o senho, tentando entender se aquilo era uma piada. E Ashley, ela riu. Aquela risada debochada, nasal, carregada de superioridade. Ah, para, irmã. Crime federal? Eu só vendi umas ações inúteis. Fui esperta. Você devia me agradecer. Eu a encarei, e naquele momento ela percebeu que algo estava errado. A minha expressão não era de irritação, era de absoluta gravidade. A voz dela vacilou. O que tinha de tão especial naquelas ações? Meu pai finalmente falou, tentando manter controle como fazia em reuniões empresariais antes de se aposentar. Clara, certamente isso não é tão sério assim. Sua irmã só quis ajudar. Você sempre deixa coisas pendentes. Pendentes? Eu repeti devagar, mantendo o olhar nele. Aquelas ações faziam parte de um programa federal de monitoramento estratégico. Eram rastreadas, classificadas, registradas sob segurança governamental. Apenas eu tinha autorização para qualquer movimentação. Pude ver a mudança nos olhos de Ashley. Primeiro incredulidade, depois medo. Ela procurou meu pai com um olhar, como se ele pudesse desfazer a realidade. Isso é exagero, né, pai? Ela tá fazendo drama. Não estou. Senti minha voz firme, quase fria. O nome da pessoa que vendeu está vinculado ao meu registro federal. E agora, também ao sistema de segurança financeira do governo. Minha mãe, sempre elegante e distante, segurou o colar nervosamente. Filha, o que isso significa exatamente? Respirei fundo. Significa que Ashley realizou uma venda ilegal de ativos federais monitorados. Sem autorização. Em uma transação pessoal, fora do sistema bancário autorizado. Provavelmente em dinheiro, porque, virei-me para minha irmã, você vendeu para um comprador informal, não foi? Ela engoliu seco. Bingo. Ele disse que queria investir. Que pagaria em cash porque era mais rápido. Eu, achei bom. Meu pai bateu a mão na mesa. Ashley. Você aceitou pagamento em dinheiro vivo de um estranho por ativos financeiros? Você nunca disse que eram importantes, ela gritou de volta, a máscara de superioridade desmontando. Você nunca fala do que faz. A culpa é sua por esconder sua vida da gente. Era quase engraçado. A irmã que passava o dia postando transparência emocional no Instagram me acusando de sigilo, quando eu era obrigada por lei a manter sigilo. Eu não escondo, respondi com calma. Eu protejo. Meu trabalho exige. Minha mãe agarrou meu braço. Clara, querida, você pode simplesmente avisar seu trabalho que foi um engano, certo? Estamos em família. Família. A palavra soou amarga. Quantas vezes essa família me tratou como incapaz? Não posso ignorar, respondi. Meu sistema já foi alertado no momento da venda. E minha assinatura está vinculada. Se eu não reportar, sou cúmplice. Ashley bateu a mão na mesa, desesperada. Então liga agora. Explica. Fala que eu não sabia. Ashley, você aceitou dinheiro vivo. Você transferiu para sua conta comercial.
Você escondeu. A lei presume intenção. Eu posso devolver, ela implorou. Eu liguei para ele. Ele não responde, mas eu tento mais. Tarde demais. E eu sabia disso. O protocolo já estava em andamento. Mas eu ainda não havia formalizado minha comunicação direta, e ela precisava acontecer naquele instante. Peguei o telefone devagar. Minha mão não tremia. Talvez porque, pela primeira vez na vida, era eu quem estava no controle, e eles sabiam disso. Meu pai se levantou, furioso. Você não vai destruir sua irmã por causa de uma burocracia. Ela é sua família. Ela destruiu sozinha, respondi. E se eu não fizer o que é certo, eu perco meu juramento, meu trabalho e minha liberdade. Eu lutei muito para chegar onde estou. Vocês nunca viram, mas eu sei o valor disso. Chamei o número de emergência interna do departamento. A linha atendeu. Agente Thornton. Confirmando o protocolo de incidente financeiro classe 7. Venda não autorizada detectada. Ativo federal. Identidade do responsável confirmada. Solicito unidade de resposta. Minha mãe tapou a boca, chocada. Ashley começou a chorar, não de arrependimento, mas de medo. Meu pai tentou arrancar meu celular, mas eu já havia finalizado. Olhei para ele com firmeza. Não tente interferir. Isso já está além de todos nós. Do lado de fora, o som de motores pesados ecoou na rua residencial. Barulhos rítmicos, precisos. Vans. SUVs. Portas. Botas. Ashley arregalou os olhos. Não, não pode ser tão rápido, eu sorri sem alegria. Quando se trata de segurança nacional, Ashley, tudo é rápido. Batidas fortes ecoaram na porta da frente. Agente federal. Abra a porta. Minha irmã soluçou. Clara, por favor, eu a encarei. Pela primeira vez, ela não me olhava de cima. Ela me implorava. Mas a verdade era simples, eu nunca tive o poder de salvá-la, apenas o dever de não cair junto. E eu escolhi sobreviver. As batidas na porta ecoaram de novo, firmes, inegáveis, impacientes. Minha mãe levantou-se como se o chão estivesse queimando seus pés, correndo em direção à entrada com uma mistura de desespero e incredulidade. Meu pai ainda estava paralisado, olhando para mim como se eu tivesse puxado o gatilho de uma arma em vez de simplesmente discar um número do governo. Ashley tremia. O rímel perfeito que ela sempre ostentava agora escorria pelo rosto. A cena era quase surreal, a princesa impecável da família desmoronando diante da realidade que sempre se recusou a enxergar. Eles vão entrar, ela balbuciou. Eles vão investigar, corrigi. Entrar é apenas o começo. Meu pai tentou retomar a postura firme de patriarca, mas a voz saiu mais fraca do que ele esperava. Eu sou o dono dessa casa. Eles não podem simplesmente invadir. Como se fosse um sinal, uma voz do lado de fora anunciou: mandado federal em execução. Abriremos força se necessário. Minha mãe gritou: eu estou abrindo. Só um segundo. Ela escancarou a porta com pressa, e os agentes federais entraram com precisão militar. As jaquetas marcadas com FBI e FFA, Financial Fraud Authority, preencheram a sala. 2 mulheres à frente comandavam a equipe. Uma delas tinha o porte de quem já vira o pior do mundo e seguia em frente sem piscar. Ela olhou primeiro para mim. Agente Thornton? Sim. Obrigada por cumprir o protocolo sem interferência. Assumimos a cena a partir daqui. Minha mãe agarrou o braço da agente, desesperada. Por favor, isso é um engano. Minha filha não fez nada. Ela só vendeu umas ações velhas da irmã. A gente olhou para ela com a paciência de quem já ouviu desculpas bem mais elaboradas. Senhora, vender bens federais monitorados sem autorização não é um erro doméstico. É uma violação grave de segurança financeira nacional. Ashley caiu de joelhos. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Eu só queria o dinheiro.
Eu não sabia que eram do governo. A segunda agente se aproximou dela. A ignorância não elimina responsabilidade. E, de acordo com o sistema, a venda foi feita usando credenciais e acesso conjunto, com tentativa de ocultação financeira. Isso configura dolo. Meu pai explodiu. Vocês não entendem. Ela não é criminosa. Ela é uma empresária. Ela sustenta uma cafeteria premiada. Ela tem milhares de seguidores. A agente apenas ergueu uma sobrancelha. E ainda assim, cometeu um crime federal. Ashley começou a soluçar, agarrando minha perna como se eu fosse seu porto seguro, ironia amarga para quem nunca me ofereceu sequer apoio emocional básico. Clara, por favor, diz para eles que foi um engano. Você pode impedir isso. Você pode falar que eu sou inocente. Eu me abaixei, ficando à altura dela. Ela buscava minha compaixão, mas encontrou apenas verdade. Quando você decidiu que meu trabalho não valia nada, que minhas coisas eram livres para usar, você assinou esse destino. Se eu interferir, eu viro cúmplice. E eu nunca vou sacrificar minha integridade para salvar quem me distratou a vida toda. Ela agarrou meu pulso com força surpreendente. Mas eu sou sua irmã. Eu a encarei com calma. Você sempre me chamou de fracassada. Quem está mentindo agora? Ashley desabou. A agente puxou suas mãos para trás para algemá-la. Minha mãe avançou, mas outro agente se colocou entre elas. Por favor, minha mãe chorava, ela tem uma vida, ela tem sonhos, a agente respondeu sem mudar de tom, e ações têm consequências. Todos têm sonhos, senhora. Alguns também têm responsabilidade. Meu pai encarou-me com ódio puro. Você fez isso. Você destruiu nossa família. Senti a pontada familiar, aquela velha dor de nunca ser o suficiente, mas ela morreu antes de florescer. Pela primeira vez na vida, eu não me encolhi. Eu não destruí nada. Eu apenas não encobri. A casa começou a ser vasculhada por agentes com laptops, scanners e maletas de análise. Meu pai continuava me fuzilando com um olhar. Você podia ter salvado sua irmã. Ela nunca tentou salvar a mim, respondi. Nem vocês. Ashley foi puxada pela sala, algemada, lágrimas caindo sobre o mármore perfeito onde nossa família tantas vezes posou para fotos de Natal. A fachada finalmente rachava, e o que havia por baixo era a verdade que ninguém queria ver. Quando ela passou por mim, murmurou, eu te odeio. Outra frase que não me atingiu. Uma vida inteira sendo tratada como nada me ensinou uma coisa importante: a dignidade só dói quando você a abandona. E eu nunca abandonei a minha. As luzes vermelhas e azuis refletiam nas janelas quando ela foi colocada dentro da SUV oficial. Minha mãe soluçava contra o peito do meu pai. Ele mantinha o rosto rígido, mas estava destruído. Não por amor à filha, mas pelo orgulho ferido, pelo escândalo iminente, pelo status que escorria pelos dedos como areia. Eu, por outro lado, sentia algo estranho. Não ódio. Não alegria. Paz. Como se, finalmente, eu tivesse parado de pedir licença para existir. A agente principal voltou até mim. Precisaremos do seu depoimento formal amanhã pela manhã. Claro. Ela olhou para meus pais, depois voltou para mim. Você lidou com isso com mais controle emocional do que muitos agentes veteranos. Respondi apenas com um aceno. Não havia triunfo naquele momento, apenas verdade. Quando a porta se fechou atrás da última viatura e a casa mergulhou no silêncio, minha mãe ergueu os olhos vermelhos para mim. Você nunca foi família. Eu respirei fundo. Talvez, pela primeira vez, ela estivesse certa. Eu virei de costas, peguei minhas chaves e disse apenas: família é quem reconhece quem você é. Não quem exige que você se apague. E saí, deixando para trás não apenas uma casa, mas uma vida onde eu nunca fui vista. A noite em Los Angeles parecia mais fria do que o normal enquanto eu dirigia de volta para meu hotel. Eu ainda não tinha coragem de voltar para Arlington. Não depois do que acabará de acontecer. Eu precisava de silêncio, precisava processar, não a operação em si,
mas o fim emocional definitivo de algo que, no fundo, eu já sabia que estava morto há anos, a ilusão de que minha família poderia me ver. O telefone vibrou na bolsa. Mensagem do meu supervisor: boa execução. Depoimento às 9 horas. Unidade jurídica estará presente. Durma bem. Eu respirei fundo. Era reconfortante saber que, ao menos no meu mundo real, aquele que minha família desprezava por não entender, eu era reconhecida. Valorizada. Necessária. Mas o silêncio do quarto de hotel trouxe algo inesperado. Não culpa, nunca culpa. Mas uma reflexão antiga, profunda. Por quantos anos eu havia tentado ser vista? Quantas vezes abaixei a cabeça para caber no molde deles, quando na verdade eu era feita para mundos que eles jamais pisariam. Deitei, mas não dormi. Minha mente revisava cada detalhe. Meu pai gritando que eu destruía a família. Minha mãe dizendo que nunca fui parte dela. Ashley me odiando. Era estranho, eu esperava que doesse mais. Talvez um dia tivesse doído, mas não naquela noite. Na manhã seguinte, me apresentei ao edifício federal em Downtown lá. O agente Shane me recebeu na entrada. Corpo firme, postura séria, mas o olhar gentil. Agente Thornton. Obrigado por vir. Protocolo, respondi. Nem todos seguem o protocolo quando envolve sangue. Ele não estava errado. Fui conduzida para uma sala de reuniões. Uma mesa retangular, pastas, garrafas de água, gravador ligado. Do outro lado, a procuradora federal Michelle Garrison, uma mulher cuja expressão poderia congelar um vulcão. Assente-se, por favor, ela disse. Eu contei tudo, desde meu trabalho com os ativos, o histórico da conta, a relação familiar, a descoberta, a chamada, a chegada dos agentes. Cada palavra precisa, objetiva, profissional. Não havia emoção, que apenas fatos. Quando terminei, a procuradora fechou a pasta. Seu comportamento foi impecável. E eu estou dizendo isso como alguém que raramente distribui elogios. Ela inclinou-se levemente. Você entende que seu testemunho será parte essencial da acusação. Eu entendo. E que sua irmã provavelmente tentará argumentar negligência, ou alegar que acreditava ter direito ao patrimônio. Ela vai tentar muita coisa, respondi. Mas ela sabia que não era dela. Ela sabia que estava passando por cima de mim. Ela só achou que podia. A procuradora concordou, satisfeita. Arrogância é uma arma que muitos criminosos carregam sem perceber. Quando saí do prédio, senti o sol bater no rosto. Era uma manhã bonita. Irritante até, o tipo de dia em que, anos atrás, eu talvez tivesse pensado em mandar uma mensagem para minha mãe dizendo: passei aqui perto, quer almoçar? E teria recebido respostas como: hoje não, amor, estamos indo visitar a Ashley no café novo dela. Ou pior, silêncio. Agora, havia apenas clareza. De repente, meu telefone tocou. Número da minha mãe. Eu hesitei. Atendi. Clara, a voz dela era rouca, cansada, mas não humilde, um lamento ferido, não um arrependimento real. Seu pai está arrasado. A Ashley, ela está desmoronando. Você conseguiu o que queria? Eu queria respeito, mãe. Não vingança. Isso é respeito para você? Não. Isso é justiça. Ela respirou fundo, como se preparasse para um golpe. Você mudou. Você se tornou fria. Não reconheço você. Eu olhei para o espelho do carro, encarando meu reflexo. Não era frieza. Era autopreservação. Talvez agora você esteja me vendo pela primeira vez. Silêncio do outro lado. Eu sabia que ela estava segurando lágrimas, não por mim, mas pelo orgulho abalado. Ela finalmente falou: se você tivesse apenas confiado na família, talvez nada disso tivesse acontecido. Ri. Um riso baixo, cético. Confiar em vocês nunca me protegeu. Vocês nos perderam quando decidiram que eu só tinha valor se fosse uma versão de você ou da Ashley. E eu nunca quis ser nenhuma das duas.
Antes que ela pudesse responder, finalizei: espero que vocês encontrem apoio. Mas eu não sou esse apoio. E desliguei. Pela primeira vez, não senti culpa. Não senti necessidade de explicar, de agradar, de justificar. Apenas paz. Quando voltei ao hotel, o agente Shen estava no lobby, segurando um café extra. Imaginei que você ficaria alguns dias na cidade, ele disse. E achei que preferiria café de verdade em vez do que servem aqui. Eu peguei o copo, surpresa com o gesto. Obrigada. A família, está bem? Não, respondi. Ele concordou, sem perguntas, sem pena. Então você está, ele concluiu. Eu não tinha pensado nesses termos. Mas sim, eu estava. Finalmente. Saímos e caminhamos alguns minutos sob o céu azul de Los Angeles. Sem identificação oficial, sem protocolos, sem tensão. Apenas dois agentes tomando café como pessoas normais. Eu ainda não sabia que aquele momento seria lembrado mais tarde como o primeiro passo de algo novo, não apenas profissionalmente, mas pessoalmente, emocionalmente. Como se estivéssemos abrindo uma porta que eu nem sabia que existia. O passado havia sido cortado, não com violência, mas com precisão cirúrgica. E agora, pela primeira vez, eu tinha espaço para construir algo meu, completamente meu. E o mundo que antes me ignorava, agora começava a prestar atenção. Os dias seguintes foram uma mistura de silêncio calculado e movimentos precisos do governo. A operação contra Ashley progredia rápido, mais rápido do que qualquer familiar dela poderia acompanhar emocionalmente. Quanto a mim, eu me mantinha firme, cumprindo cada compromisso institucional com meu habitual rigor, mas agora com um peso diferente nas costas, um nome que, finalmente, começava a existir para o mundo certo e a desaparecer para o mundo errado. De volta a Arlington, meu apartamento parecia mais acolhedor do que nunca. Pequeno, simples, fora do radar, tudo aquilo que minha família desprezava, e tudo o que eu precisava. As paredes limpas, a mesa de trabalho com 2 telas, café forte e silêncio. Nenhuma medalha pendurada, nenhuma prova do meu mérito. Meu reconhecimento não vinha de objetos, vinha de responsabilidade. Ainda assim, naquela noite, quando sentei no sofá com uma xícara de chá quente, algo bateu em mim, o eco distante de uma memória. Eu, tentando chamar atenção adolescente, pedindo para meus pais virem à minha formatura no ensino médio porque eu seria homenageada por excelência acadêmica. Eles não foram. Ashley tem uma competição de dança no mesmo horário, querida, você entende? Eu entendi. Sempre entendi. Eles escolheram o brilho, e eu virei a sombra. Meu telefone novamente vibrou. Mensagem do agente Shen, atualização, comprador de sua irmã cooperando. Processo acelerado. Você deve ser chamada para a última oitiva antes do indiciamento final. Preparada? Preparada. Eu respondi. A verdade é que, depois de anos lidando com lavagem de dinheiro internacional, cartéis financeiros, espionagem econômica, não existe nada que abale tanto quanto olhar no rosto de quem você chama de família e perceber que, para eles, você nunca existiu de verdade. 3 dias depois, voltei a LA para a formalização final. No corredor do edifício federal, cruzei com minha mãe. Ela parecia menor, os ombros caídos, a postura encurvada. Não era fragilidade física, era orgulho ferido misturado com desespero. Clara, ela disse, com voz fraca. Senhora Thornton, respondi. Formal. Distante. Você, vai mesmo testemunhar contra sua irmã? Eu a encarei. Ela não perguntou como eu estava, não perguntou como me sentia. Só queria saber o que eu faria por Ashley. Sempre Ashley. Eu vou cumprir meu dever, disse. Nada além disso. Ela respirou fundo, quase com raiva. Um dia você vai entender que família é tudo. Eu não ri, embora meu peito ardesse com uma verdade amarga. Família é tudo quando é família, mãe. Quando é tribunal de júri emocional, isso se chama hierarquia. E eu nunca estive no topo dessa casa. Antes que ela respondesse, a procuradora Garrison chamou meu nome. Entrei,
dei meu depoimento final, confirmei documentos, registros, e entreguei meu trabalho, como sempre fiz. Sem tremor, sem hesitação. Ao sair, vi meu pai. Ele me encarou com um olhar que misturava ódio e vergonha. Você dorme em paz? Ele perguntou. Perfeitamente. Mesmo sabendo que sua irmã pode pegar anos de prisão? Mesmo sabendo que ela teria me deixado perder o emprego, a carreira e a liberdade sem pensar duas vezes. Fiz uma pausa. Sim, eu durmo em paz. Ele desviou o olhar. Não havia argumento. Nunca houve, só controle, sempre controle. Ashley foi escoltada pelos agentes na mesma hora. Chorosa, destruída, sem a maquiagem perfeita que sustentava sua imagem pública. Ela me viu. Parou por um segundo. Não pediu desculpas. Não tentou se explicar. Apenas chorou mais forte, como se eu tivesse sido pedra onde ela queria encontrar a almofada. E eu fiquei em pé, indiferente. Porque compaixão não nasce do abuso, nasce do respeito. E ela nunca me deu o mínimo disso. Naquela tarde, voltei ao hotel, tomei banho, e fiquei olhando meu rosto no espelho. Não era o rosto de uma heroína nem de uma traidora, era o rosto de alguém que finalmente tinha parado de implorar para pertencer. Pela primeira vez, eu não carregava o peso de tentar provar meu valor para quem nunca quis enxergar. Na manhã seguinte, reencontrei Shen para um relatório pós-procedimento. Ele me ofereceu café, aquele simples gesto que começava a significar mais do que anos de falso carinho familiar. Vai ficar por aqui ainda? Ele perguntou. Talvez por uns dias, respondi. A cidade parece diferente agora. Ou talvez você esteja diferente. Essa frase ficou no ar. Pesada. Verdadeira. Saímos andando na calçada ensolarada. Pela primeira vez em muito tempo, pensei no futuro sem sentir o peso de correntes invisíveis. Eu poderia crescer. Eu poderia avançar. Não mais reagindo ao desdém, mas construindo meu próprio caminho. Sem plateia. Sem aplausos falsos. Sem mendigar amor em mesas onde nunca tive lugar. E exatamente nesse instante, naquele breve momento comum, senti que algo tinha mudado para sempre dentro de mim. Eu não era mais a sombra. Eu era a luz silenciosa que ninguém viu chegando. E quando esse tipo de luz acende, ninguém consegue apagar. 6 meses depois, muita coisa havia mudado, no mundo deles, e no meu. Ashley estava presa aguardando sentença definitiva. Os jornais locais tinham noticiado o caso de forma discreta, sem mencionar meu nome, mas o suficiente para destruir a imagem de perfeição que ela cultivara. Seu café teve queda brusca no movimento, e a rainha do lifestyle saudável virou assunto de sussurros nas mesas e comentários venenosamente educados nas redes. Meus pais venderam um dos imóveis para pagar advogados e custear acordos que tentavam desesperadamente puxar Ashley para uma sentença mais leve. No início, tentaram me pressionar, depois apelar, e por fim acusar. Mas quando perceberam que nada funcionaria, que a filha que sempre consideraram fraca era, na verdade, a única que enxergava a realidade, eles começaram a se afastar. Não porque mudaram, mas porque já não podiam me usar como muleta emocional nem bode expiatório. Enquanto isso, eu seguia firme na minha função. Recebi uma promoção. Agora liderava uma pequena equipe dentro da divisão de segurança financeira. Minha assinatura agora liberava operações, auditorias e protocolos. Para qualquer outra pessoa, poderia ser apenas uma linha em um crachá. Para mim, era uma prova silenciosa, eu sempre fui capaz. Só precisei parar de buscar permissão para mostrar isso. No entanto, o processo final de Ashley chegou, e, inevitavelmente, meu nome foi chamado para depor uma última vez na audiência de sentença. Quando entrei no Tribunal Federal em Los Angeles, senti a atmosfera pesada e contida. Ashley estava lá, algemada, vestindo o uniforme bege, rosto abatido e magro. Ao contrário do início, ela não chorava mais. Apenas me olhava como quem encara um espelho rachado, tentando entender onde tudo que ela acreditava ter desmoronou. A juíza pediu minha declaração final. Levantei-me, caminhei até o púlpito e respirei fundo.
Não havia ódio. Não havia tremor. Só a verdade. Meritíssima, durante anos minha família acreditou que sucesso era aquilo que se exibia: carros, seguidores, negócios visíveis. Eu cresci ouvindo que meu trabalho era insignificante porque não era visto. Mas a integridade opera no silêncio. Meu trabalho exige discrição, não aplausos. Aqueles ativos que minha irmã vendeu representavam responsabilidade governamental. Não eram troféus. Era um dever. Olhei diretamente para Ashley. Ela não me destruiu ao vender algo que não era dela. Ela destruiu a própria liberdade ao acreditar que podia tomar, manipular e ignorar limites porque sempre foi assim com nossa família. Eu não desejei isso para ela. Mas eu nunca vou pedir desculpa por cumprir meu juramento ao meu país. O tribunal ficou em silêncio. A juíza me observava, estudando cada palavra. Ashley abaixou a cabeça. Quando sentei novamente, senti meu coração calmo, quase sereno. A juíza anunciou a sentença minutos depois: 10 anos em regime federal, multa e restrições financeiras por tempo indeterminado. Não era o máximo possível. Não era o mínimo. Era justo. Meus pais choraram. Não vieram falar comigo, não naquele dia. Eles não buscavam consolo, buscavam algo impossível: recuperar uma narrativa que nunca existiu. Para eles, o mundo sempre foi centrado em aparência. Agora, aquilo os engolia. Saí do tribunal e encontrei Shen esperando do lado de fora, encostado no carro, segurando 2 cafés como quem oferece estabilidade num mundo trêmulo. Como foi? Justo, respondi. Ele concordou como quem entende que justiça raramente é doce, mas sempre necessária. E agora? Ele perguntou, entregando o café para mim. Sorri pela primeira vez naquele dia. Agora eu vivo. Sem provar nada para ninguém. Caminhamos pelo estacionamento em silêncio. Um silêncio bom, limpo, diferente do silêncio sufocado que eu sentia nas casas de Beverly Hills. Ali não havia peso, nem exigência, nem culpa. Na semana seguinte, meus pais me enviaram uma mensagem curta, formal, quase burocrática: precisamos de tempo. Esperamos que um dia você nos perdoe. Não havia afeto. Apenas luto, não pela filha caída, mas pelo pedestal despedaçado. Respondi apenas: eu não guardo ódio. Mas o perdão exige reconhecimento. Quando vocês estiverem prontos para enxergar, estarei aqui. Eles não responderam. E tudo bem. A vida não precisa fechar todos os ciclos com fita e laço. Às vezes, basta caminhar adiante. Certa noite, voltei para casa após uma reunião, tirei os sapatos e me sentei no chão, encostada no sofá. O apartamento estava silencioso. Minha vida cabia naquilo: organização, paz, propósito. Eu toquei minha identificação funcional sobre a mesa e sorri. Eu nunca quis provar que era melhor. Só queria ser vista. Quando entendi que eu podia me ver, tudo mudou. Ashley perderá o brilho plástico que o mundo aplaudia. Eu, por outro lado, estava descobrindo um tipo de brilho que ninguém pode tirar: o da consciência tranquila e do valor próprio inabalável. E quando você finalmente entende que não precisa da validação de quem te diminuiu, você se torna livre de verdade. Minha família me ensinou invisibilidade. Meu trabalho me ensinou disciplina. Mas foi minha coragem que me ensinou identidade. Eu fechei os olhos, respirei fundo e pensei: que eles aprendam o que eu aprendi, mesmo que pelo caminho mais difícil. E assim, entre códigos financeiros e memórias antigas, começou minha vida real. Sem aplausos. Sem plateia. Mas com dignidade. A mais alta forma de vitória. Se você chegou até aqui, parabéns, você acompanhou uma história sobre coragem, justiça e respeito próprio. Muitas vezes, quem deveria nos apoiar é quem mais tenta apagar nossa luz. Mas quando a verdade vem à tona, ninguém pode impedir a justiça de acontecer. Agora eu quero saber de você: no lugar dessa filha, você teria feito o mesmo? Teria coragem de enfrentar a própria família para defender seu nome, sua carreira e seus valores? Comente aqui embaixo e me diga sua opinião, eu leio tudo.
E me diga também de qual cidade você está assistindo, escreva nos comentários para eu passar lá e deixar um coração no seu comentário. Se você gostou dessa história, já sabe o que fazer. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Compartilhe este vídeo com alguém que merece ouvir essa mensagem, isso ajuda muito o canal a crescer e me incentiva a trazer histórias ainda mais emocionantes e surpreendentes para você. Obrigada por acompanhar, e até a próxima história.